prazer estar aqui com você hoje para conversarmos sobre constelação familiar, terapia sistêmica e sobre a vida. Meu nome é Júlia Medim, para quem não me conhece ainda, e eu trabalho com constelação familiar e terapia sistêmica. E hoje eu vou trazer para vocês um tema que é as três dimensões do amor e os tipos de amor. Vocês imaginavam que amor tinha tipos? Que tinha dimensões? Pois bem, tem sim. Em uma das minhas formações, que foi pelo IBRACS, que é o Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica, a filosofia é aplicada também dentro das três dimensões, dos três níveis de amor, que também comandam e regem a ordem e o fluxo desse amor dentro do dar e receber, que é uma daquelas regras das ordens do amor do Bert Hellinger. Então, dentro da filosofia da constelação familiar, nós temos também os tipos de amor. Hoje eu vou falar sobre a primeira dimensão, que é a dimensão da infância. Mas tem mais outras duas, que é a dimensão do adulto e a dimensão divina. E dentro dessas dimensões, há os tipos de amor. Então, eu vou falar da dimensão infantil e os dois tipos de amor que abrange essa dimensão infantil. Então, entrando num conceito, eu vou falar para vocês o que é o amor. Cada um tem sua interpretação do que é o amor, não é mesmo? Mas dentro do que eu trago para vocês, o amor é o que conecta nós uns aos outros, organiza, dá significado. Ele orienta uma série de decisões, dependendo do nível de amor que você está, ele orienta a relação dos elementos do sistema. Ele separa a quantidade de amor conforme a prioridade, família de origem, família atual. O amor também, ele organiza, e como é uma energia, o amor, quando está dentro do seu nível, dentro do seu, o indivíduo dentro do seu ciclo natural, ele também flui, né? Flui dentro do sistema com harmonia e tudo mais. Então, falando das três dimensões de amor que eu citei antes, a infantil, que é a que eu vou trabalhar hoje, tá? Vou apresentar para vocês. E eu vou fazer o programa em 3 partes, porque é um assunto muito amplo. Então, hoje eu vou trabalhar com a infantil, no próximo programa eu vou trabalhar com a dimensão adulta, e no terceiro programa eu vou trabalhar com a dimensão divina, tá? Então, dentro da dimensão infantil, é quando eu recebo mais do que eu dou, quando a criança em si recebe mais amor do que ela dá. E na dimensão infantil, tem 2 tipos de amor, que eu vou passar para vocês um pouquinho sobre os tipos de amor das outras dimensões juntas. Então, assim, o amor, nesses 7 tipos de amor que existe, o primeiro é o porneia, o segundo é o estorgim, o terceiro é o filia, o quarto é o eros, o quinto é o amor materno, o sexto o amor paterno e o sétimo o amor ágape. Mas hoje nós vamos trabalhar só com a dimensão infantil. Então, nós vamos lá conforme o ciclo. Quando a gente chega aqui na Terra, né? Os nossos pais, eles montam um ninho para receber o bebê, né? Então, o amor porneia é o amor, é a forma do bebê amar a sua mãe. O que o bebê dá para a mãe, além de trabalho? Fralda suja, xixi, cocô, né, e tudo mais, mas noites mal dormidas. Nessa relação, a mãe dá para o bebê e o bebê recebe. Existe uma relação simbiótica, porque o bebê nem precisa falar o que ele quer, o que ele precisa, que a mãe tá lá para adivinhar, não é mesmo?
Então, é bem propício esse tema também, eu escolhi a dedo justamente para o próximo final de semana ser o Dia das Mães, né? Então, aqui, nesse amor por Neia, que é o amor do bebê para com a mãe, há um significado muito profundo da nossa fase de chegar aqui, ser acolhido, ser protegido, porque a mãe, ela consegue adivinhar, consegue entender, consegue fazer a leitura de tudo que o bebê precisa, suas necessidades básicas. E o que o bebê dá em troca, né? Pelo amor, pelo carinho, pelo aconchego, pela proteção, pelo alimento. Ele dá sua presença para a mãe. Então, nessa fase, isso é a simbiose, a dependência, a codependência é muito saudável, tá? Mas que fique bem claro que é nessa fase, no relacionamento do amor do bebê para com a mamãe, tá? A criança é passiva, ela não dá nada, mas espera receber tudo. Receber as necessidades básicas, materiais, emocionais, como segurança, afeto, carinho, né? O bebê está lá para receber e outro está lá para dar e preencher as necessidades do bebê. Às vezes, essa função, por algum motivo, é feita por um outro adulto que não seja a própria mãe biológica ou uma outra mãe adotiva, mas alguém faça essa função. Há também a possibilidade, dependendo do contexto familiar, que o bebê chega, que até é o masculino, o pai que faz essa função, né? De cuidar, dar carinho, né? Proteger, olhar, desculpa, ver as necessidades básicas. Mas vamos partir pelo mais natural, né? Que é a mãe, né? Dar essa proteção, esse carinho e fazer a leitura de tudo que o bebê precisa. Tem uma música do Djavan que remete muito a esse tipo de amor do bebê para com a mãe, que é: vem me fazer feliz porque eu te amo. Então, como eu disse, nessa fase é muito saudável, tá? Esperar que os outros façam o que eu preciso fazer, mas é só nessa fase. Se caso acontecer alguma coisa que tu ficou preso e tá no mundo, tu já é adulto e tá esperando que os outros te dê amor, te dê carinho, venham te fazer feliz, então houve alguma coisa que tu ainda tá preso nessa dimensão do amor por Neia, que é o amor do bebê para com a mamãe. Então, no infantil, quando um adulto, digamos, fica nessa fase, né, nesse tipo de amor, né, ou na dimensão infantil preso, ele tende a eu quero, e alguém tem que fazer, alguém tem que me dar, né? Então, como eu disse antes, se caso isso não for em relação a um bebê, né, e a sua mãe, ou ao seu pai, e sim um adulto esperando, é extremamente doentio. Há um desequilíbrio aqui, né, conforme o fluxo evolutivo do ser humano, tá? Então, aqui também a gente consegue ver quando, dentro do meu trabalho, dentro da constelação, quando a pessoa, ela talvez passou por um trauma, né, nesse processo de receber da mãe ou do cuidador, do adulto que fazia essa função de cuidar desse bebezinho, né, ela talvez não recebeu o suficiente ou alguma coisa assim, então ela ficou presa, né, de forma traumática, né, nesse período da vida dela, que ela devia ter sido acolhida, protegida, amparada, e não foi, né? Então, a constelação, o meu trabalho, a terapia sistêmica, ela propicia essa oportunidade de você entender se você ainda está esperando receber algo do mundo, algo de alguém, ou se você está num relacionamento de casal e ainda está buscando que a esposa dê o que a mãe não deu, e vice-versa, né? Numa situação saudável, então, a mãe vai dar para o filho aquilo que ela ainda não é capaz de fazer, que a criança ainda não é capaz de conseguir fazer, né? Conforme essa criança vai crescendo, ela vai assumindo e começa a fazer por ela mesma. Por exemplo, assim que ele consegue comer sozinho, o bebezinho começa a comer sozinho, né?
ela vai deixando ele fazer, ele comer, ele se virar, né? Quando está maiorzinho, começa a escolher as roupinhas que quer vestir, ela deixa se vestir sozinho, né? Ela que eu digo aqui pode ser qualquer pessoa que esteja exercendo a função de mãe, tá? De cuidadora dessa criança. Então, isso significa ir passando gradativamente a função mãe para o filho, para a filha, para o bebê, né? Assim ele vai crescendo, se desenvolvendo e ganhando gradativamente um nível de independência. A mãe faz e ensina o bebê a fazer, cuidar e olhar para suas necessidades próprias. Isso é o amor porneia. Foi bem executado, em total excelência, quando o bebê consegue ir crescendo, se tornando uma criança independente, consegue se virar sozinha, interagir sozinha, e assim a mãe vai passando a função para o filho ou filha, para que ela, quando chegue, né, num determinado tempo, consiga se manter sozinha, bem aqui na Terra. Lógico, quando for adulta, né? O segundo tipo de amor, então, é o amor estrogênio. É um amor da família. Quando você começa a abrir o coração para uma pessoa diferente da mãe. Quem é a primeira pessoa diferente da mãe que entra na vida de uma criança? É o pai. Quando entra o pai, muda o subsistema. Esse subsistema tem mais elementos, acrescenta elementos. Então, a família cresce. Ele cresceu, né? O pai é a abertura do coração para todas as pessoas diferentes da mãe. No amor porneia, até eu comentei num programa anterior sobre isso, a entrada do pai, o acesso livre do pai, que é muito importante para a criança entender que há pessoas diferentes da mãe e assim se abrir para um diferencial de aceitação, tipo, quando ela consegue ver que a mãe ama pessoas diferentes, né? Abre espaço para que ela entenda que ela também é amada pela mãe e que ela é diferente. Ali vai cortando o processo simbiótico, a chegada do diferente do pai. Então, isso é muito importante no sentido de, futuramente, quando se tornar adulto, não ter preconceitos, vai ter facilidade em se relacionar, vai ter relacionamentos mais não tão rasos, né? Mais profundos. Trabalho também, se manter no trabalho com pessoas, se relacionar com colegas, vai ser tudo mais, digamos assim, mais de forma mais fluida, com a chegada do diferente, a criança entende que ela e a mãe não são uma só pessoa, que ela é um ser diferente da mãe e que mesmo ela sendo diferente da mãe, a mãe ama ela. Quando isso acontece, abre também espaço para tios, avós, primos, irmãos, né? A criança começa a observar que ela faz parte de um sistema maior. Ela começa a ver que existem adultos no sistema, não é só a mãe. Ela começa a ver também que tem adultos e crianças se relacionando, tem relacionamentos dos pais, tem relacionamento entre os irmãos. Nessa fase, a criança também vê que tem funções diferentes de pai e mãe, de marido e esposa, de mãe com a avó, de mãe com o pai, de tios e primos, enfim, funções diferentes umas das outras. Nessa fase também, a criança já não está lá só para receber, ela já começa a dar também amor, que é diferente do processo do bebê. No processo do bebê, ela só recebia. A mãe, né, a pessoa que fazia essa função, ela adivinhava, ela observava o que a criança precisava. Aqui não, a criança já se expressa, tem suas próprias ideias, começa a interagir, ela começa a ter atitudes, já pode guardar, fazer algumas tarefas, né, guardar seus brinquedos, começa a participar da família.
ela sai do sistema menor, que é a mãe, para ver um sistema maior, que é a família. Então, diferente da mãe, a criança vai ver masculino, feminino, relação de casal, que eu já citei antes, né? Relação de pai e mãe e tudo mais. Então, ali abrange o todo. Aqui é quando a criança percebe que aquele homem, aquela mulher tem outro relacionamento entre eles que não envolve a função pai e mãe. Isso é bem fundamental também para o desenvolvimento da psique da criança, tá? Ela entender que nem tudo é pai e mãe e filho, mas que existe homem, mulher, profissional e assim por diante. Para a criança, esse amor começa a dar para a criança uma responsabilidade e a possibilidade de enriquecer o sistema e de se abrir para outras pessoas. Ela começa a interagir e ganhar a individualidade, que é muito fundamental, que nem eu citei antes, mas de uma forma diferente. A individualidade é fundamental para que o indivíduo, ao se tornar adulto, consiga se manter e não depender dos outros para estar bem em todas as áreas da vida, no financeiro, no profissional, nos relacionamentos, né? E tudo mais. É necessário que ele esteja bem consigo mesmo, ame a si mesmo, né? Em primeiro lugar, para que depois consiga interagir com outras pessoas, né? Então, dentro de tudo isso, desses dois níveis, desses dois tipos de amor que fazem parte do nível infantil, aqui é onde surge a essência do ser humano. Aqui, o saudável é fundamental para que o desenvolvimento dessa criança ao longo da vida seja amplo e flua, né? Porque, que nem eu citei antes, quando a gente entra na fase adulta, adoecida com as faltas do que faltou lá na fase infantil, por carências, por medos, por traumas, rejeições, abandonos ou questões assim, sabe, que faltaram. E entrando na fase adulta, a gente vai buscar alguém para suprir essa necessidade. Uma mãe aqui fora, uma mãe nos amigos, uma mãe no marido ou na esposa, né, no companheiro, na companheira, uma mãe nos colegas de trabalho, uma mãe nos chefes, né? Então, isso, dependendo do que, né, aconteceu lá na infância, lógico, sempre vai ter questões que nós temos que resolver ao longo da nossa vida quando nos tornamos adultos, porque aqui na infância a gente não tem, né, esse discernimento, essa consciência, né? Justamente quando a gente se torna adulto e que a gente percebe as dificuldades que surgem na nossa vida adulta em se relacionar e tudo mais, que nem eu falei, então que a gente busca expandir nossa consciência e ver se nós estamos presos a alguma dinâmica do amor infantil, buscando aqui fora o que faltou lá na nossa infância, lá na nossa fase bebê, lá na nossa fase criança, né? E essa filosofia tudo da consciência sistêmica, né? Ela traz muitas possibilidades de nós entendermos e alinharmos isso, para que nós podemos nos curarmos de uma certa forma, encontrarmos soluções para essa nossa dor, esse vazio, né? Porque também tem esse vazio que eu cito também tem uma outra questão. Às vezes, quando faltou algo lá na infância e a gente tá buscando nas pessoas aqui, né, depois de adulto, buscando nos outros, a gente também, quando não encontra nos outros, né, porque os outros não tem como preencher os vazios, né, dos colegas, do marido, da esposa, não tem como o outro preencher. Tem muitas... a tendência aí é a gente tentar preencher esse vazio em alguns transtornos, distúrbios, vícios, né, droga, cigarro, álcool, outros tipos de dependência emocional, né? Então, tudo isso é uma oportunidade para a gente ir em busca da nossa melhora, né, quando a gente se torna adultos. Esses sintomas, essas questões todas, quando a gente consegue olhar para isso, a gente consegue nos fortalecer
e tomar, né, a iniciativa de nos melhorarmos, expandirmos a nossa consciência. O próprio Einstein, tem uma frase que eu gosto muito que ele usava, que era assim, depois que o indivíduo toma consciência, é mais ou menos, tá? Toma consciência, expande sua consciência, ela nunca mais volta ao seu tamanho original, né? Então, para finalizar tudo isso que eu trouxe para vocês hoje, dessa primeira parte sobre os tipos de amor e os níveis de amor, eu gostaria de contar para vocês uma história de um livro, tá? É bem resumida, tá? O livro se chama Aonde Estão as Minhas Moedas. Ele é de John Bacardi Garriga. E é mais ou menos assim. Numa determinada noite, dois homens sonharam que tinham recebido dos seus pais moedas. Eles não lembravam do valor, da quantidade, do que essas moedas, se elas eram de ouro ou de prata, eles não lembravam. No outro dia, de manhã, um deles foi à casa dos pais. Chegando lá, ele agradeceu as moedas, disse que tudo que ele recebeu eram suficientes, que eram as moedas certas para eles. E seus pais ficaram eternizados com aquele amor de gratidão do filho. Nisso, o filho saiu da casa dos pais, né? E foi constituir a vida dele lá fora. Ele teve um bom trabalho, constituiu uma família, filhos, esposa, conseguia se relacionar bem, tinha uma boa vida, financeiramente próspero e assim por diante. O outro homem, porém, que também havia sonhado que tinha ganho as moedas dos seus pais, mas que também não lembrava de qual o valor, quanto era, se eram de ouro ou de prata, né? Chegou na casa dos pais, no outro dia de manhã, indignado, porque tinha recebido pouco. O que os pais deram não era o suficiente. Ele merecia mais, ele queria mais. E isso deixou seus pais muito tristes. Saiu batendo porta e não olhou para trás. Esse mesmo homem, no decorrer da vida dele, da jornada dele, ele tentou buscar as moedas nos amigos, no trabalho, nos colegas. Ele queria as moedas, ele merecia. Na vida aqui fora, casou-se, tentou buscar essas moedas com a esposa, que também não tinha para dar essas moedas para ele, né? Tentou buscar com os filhos essas moedas, porque ele merecia, né? E os outros tinham que dar as moedas para ele. Então, ele chegou num momento da vida dele, ele buscou no álcool, ele buscou na sociedade, nos clubes, em tudo que é lugar, todas as pessoas, ele buscava as ditas das moedas que tinham faltado para ele lá nos pais. Então, ele chegou um dia ele chegou no terapeuta e ele ouviu que o terapeuta poderia ajudar ele a encontrar as moedas, né? Mas as moedas estariam sempre com ele. Então, eu vou deixar para vocês refletirem sobre essa história do livro, né? Onde estão as minhas moedas? E vou fazer umas perguntas para vocês. Você se ama? Qual a prioridade? Amar você mesmo ou amar o outro? E eu quero finalizar o programa de hoje agradecendo a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma pergunta, eu vou ficar muito feliz em poder responder vocês. Pode colocá-la no YouTube, nas redes sociais. Deixam lá que eu faço questão de responder. E convido vocês também para assistir o próximo programa, porque isso aqui foi a parte 1. Vai ter parte 2 e parte 3. Porque as dimensões, né, os níveis do amor, eu separei, né, que nem eu citei antes, separei para ficar, porque é um assunto muito amplo. Então, o próximo programa eu trarei a dimensão do adulto e os tipos de amor adulto. Um beijo, gratidão, até mais.